Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 14. Os enfermos se gloriam na enfermidade? O clérigo que mencionamos afirmou: Paulo está dizendo, eu me gloriarei na minha oftalmia. Meus olhos podem ficar cheios de secreções. Posso ser digno de compaixão. Não importa, eu me gloriarei, eu me alegrarei na minha enfermidade. Tendo em vista que tais homens ensinam que era certo Paulo gloriar-se em ser o mais enfermo dentre os homens, por que eles também não se gloriam em suas enfermidades, em vez de fazerem todo o esforço para livrarem-se delas? Se eles se alegram em seus espinhos, por que alguns deles fazem cirurgia para serem curados? Alguns mestres afirmam que o espinho de Paulo era uma cegueira parcial, causada pelo brilho da luz divina que brilhou sobre ele em sua conversão. O apóstolo mesmo, no ano 60 d.C., quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios, 14 anos após sua conversão, afirma que recebeu a excelência da revelação que ocasionou o espinho na carne. Estando Paulo nessa situação há 12 anos após sua conversão, conclui-se que a epístola foi escrita 26 anos depois do episódio na estrada de Damasco. Além disso, seria uma profunda blasfêmia denominar uma cegueira parcial, causada por uma visão da glória de Cristo, de mensageiro de Satanás, 2 Coríntios 12:7. Por que Paulo tinha um espinho na carne? Paulo afirmou claramente que recebeu um espinho, um mensageiro do diabo, para que não se exaltasse com a excelência das revelações. Então, devido à profundidade das revelações, os enfermos de hoje devem ser ensinados a considerar suas enfermidades como um espinho, o qual deve permanecer para que eles não se tornem orgulhosos? Uma vez que o espinho na carne de Paulo não foi obstáculo para sua fé operar a cura de todos os enfermos na ilha de Malta e em outros locais, por que deveria impedir a nossa fé? Porque isso deve ser ensinado atualmente em todos os lugares como um empecilho para a fé. A Bíblia diz, a fé é pelo ouvir, Romanos 10:17 parte A. Mas em nossos dias, a fé vai embora por ouvirmos essas doutrinas tolas. Os erros muito difundidos concernentes ao espinho na carne de Paulo ofendem o Evangelho e removem inteiramente o fundamento sobre o qual a fé para a cura deve se basear, a menos que o enfermo receba uma revelação especial do Espírito e não da palavra, que será curado. A partir dos escritos desses mestres, notamos que eles estão prontos para apontar o menor defeito naqueles que ensinam sobre a cura e que desejam ver os enfermos curados. Argumentam que, para Paulo, o mais excelente mestre do Novo Testamento, era apropriado ter o espinho da aflição física. Se pudéssemos repetir o ministério maravilhoso de Paulo, tendo secreções repulsivas escorrendo constantemente dos nossos olhos, isso não seria tomado por esses mesmos mestres como algo ridículo? O espinho de Paulo não impedia o trabalho dele. A Bíblia mostra que o espinho de Paulo não o impediu de trabalhar mais do que todos os outros apóstolos, mas aqueles que são ensinados que a enfermidade é um espinho que muitas vezes deve ser preservado, ficam incapacitados de trabalhar, não conseguem cuidar nem de si mesmos e exigem mais das outras pessoas. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu que o homem de Deus deve estar preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 2:21 parte C. Perfeitamente instruído para toda boa obra, 2 Timóteo 3:17 parte B. Zeloso de boas obras, Tito 2:14 parte C. E aplicado às boas obras, Tito 3:8. Como os cristãos limitados às salas de espera dos hospitais pelos espinhos na carne podem abundar em toda boa obra? Todos aqueles versículos se aplicam somente aos cristãos saudáveis? Se as palavras de Cristo, a minha graça te basta, significassem que o Senhor dizia a Paulo que ele continuaria enfermo, essa seria a primeira e única ocasião na Bíblia
em que Deus teria dito a alguém para conservar-se doente. Assim, apenas o fato de tratar-se de uma exceção provaria a regra, aquilo que as Escrituras mostram claramente, a cura de todas as outras pessoas. Por que tantos mestres de hoje distorcem a Bíblia e tomam o espinho de Paulo como o texto principal para a discussão sobre a cura, mantendo em segundo plano a regra geral de cura, revelada em todas as histórias registradas na Bíblia? Enquanto o espinho na carne de Paulo não o impediu de terminar a sua carreira com Deus, 2 Timóteo 4,7, o ensino atual sobre isso tem levado multidões, muitas vezes depois de longos anos de sofrimento terrível, prematuramente à sepultura, com a carreira apenas na metade. Uma tragédia terrível e que se repete com frequência. A oração de Paulo é um ótimo exemplo. Se o aflito acreditar nesse ensino atual e seguir o exemplo de Paulo, orando até Deus responder, como pensam que ele respondeu ao apóstolo, que deseja manter a aflição, mas o apoiará rapidamente, diremos amém, pois amamos fazer a vontade do Pai. Paulo disse: Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Gálatas 4,13. Provavelmente, a fraqueza mencionada nesse versículo era uma enfermidade física, mas indica que o apóstolo não continuou fraco. Poderia ser o oposto? Por que Paulo diria: primeiro vos anunciei o Evangelho? De acordo com a opinião de alguns eruditos, isso ocorreu somente após ele ter sido apedrejado em Listra. Depois que Paulo disse claramente o que era o espinho em sua carne, é estranho que os pastores digam que tratava-se de outra coisa e usem essa interpretação contra a doutrina bíblica da cura divina. O próprio apóstolo foi o maior mestre dessa questão entre os apóstolos e outros escritores neotestamentários. A pregação de Paulo estimula a fé. A palavra que Paulo pregou em Éfeso estimulou a fé para que ocorressem os milagres de cura já mencionados. O apóstolo, concernente à sua própria pregação naquela cidade, disse: Nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Atos 20:20. Se atualmente todos os pregadores ensinassem tudo que fosse útil para os ouvintes, sem dúvida, estariam todos pregando sobre cura. Paulo foi quem afirmou: Por que não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 15, 18 e 19. 25 anos depois de tornar-se apóstolo, Paulo escreveu aos Coríntios: Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. Se o espinho na carne de Paulo fosse uma enfermidade física, se ele estivesse doente, provavelmente aqueles irmãos lhe mandariam uma carta perguntando: E por que você está fraco e doente? Paulo escreveu: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 15 parte A e 19 parte A. Somos membros do seu corpo, Efésios 5:30. Temos as primícias do Espírito, Romanos 8:23 parte A, ou seja, as primícias da nossa salvação espiritual e física, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, 2 Coríntios 4:11 parte B. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita, Romanos 8:11 parte B. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, Efésios 5:23 parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, 1 Coríntios 6:13 parte B. Chamados para serem santos. Paulo foi o apóstolo que escreveu: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor deles e nosso, assegurando: de maneira que nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1, 2 e 7 parte A. Tampouco o dom de cura. Paulo afirmou que os dons são irrevogáveis e que todo cristão deve buscar os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Paulo não cria, como ensinavam alguns pregadores, que as bênçãos eram exclusivas de Israel. Pelo contrário, ele sabia que o muro que separava os judeus e os gentios foi derrubado, de modo que, em Cristo, não há judeu nem grego, porque todos são um em Jesus. Gálatas 3:28. Assim, o apóstolo ministrou cura aos gentios da mesma maneira que Pedro e João aos judeus em Jerusalém. Paulo também acreditava que as figuras do Antigo Testamento foram escritas para nossa admoestação, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Pois as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Gálatas 3:16 parte A. Que, se somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas 3:29. Paulo na ilha de Malta. Foi Paulo quem afirmou que tantas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Em outras palavras, todas as promessas de Deus, inclusive as de cura, existem e podem cumprir-se devido à obra vicária de Cristo em nosso favor. A redenção foi para todos, por isso, o último capítulo de Atos narra um episódio em que Paulo demonstrou que a vontade divina era curar, não somente alguns, mas todos os enfermos da ilha de Malta. Atos 28:9. Paulo fazia distinção entre milagres e curas. Portanto, ele não acreditava que todas as pessoas ficariam sãs imediatamente. O texto bíblico conta que o apóstolo deixou Trófimo doente, em Mileto, 2 Timóteo 4:20, e Epafrodito esteve doente e quase à morte, Filipenses 2:27 parte A, ou seja, não se recuperaram instantaneamente. Paulo não era fanático em relação às leis naturais de saúde, as quais são tão divinas quanto os milagres. Ele não hesitava em recomendar um pouco de vinho em lugar de água para os problemas estomacais de Timóteo. 1 Timóteo 5:23. Paulo acreditava que os enfermos deviam ter fé para serem curados, pois o apóstolo disse ao coxo de Listra: levanta-te direito sobre os teus pés. Atos 14:10 parte A. Apenas depois que percebeu que este tinha fé para ser curado. Versículo 9. O próprio Jesus não operou milagres em Nazaré por causa da incredulidade dos moradores. Um resumo esclarecedor. É estranho que alguns ministros do Evangelho consigam deixar de lado alguns ensinamentos da Bíblia referentes à cura divina, não enfatizando o nome redentor de Deus Jeová Rafá, a aliança divina de cura, o ensino e as promessas de cura anunciadas pelas figuras do Antigo Testamento, o precedente universal de cura por toda a história do Antigo Testamento, as palavras, os ensinamentos, os mandamentos, as promessas e o ministério de cura de Cristo, por meio dos quais Jesus revelou a vontade de Deus para os nossos corpos. O dom de cura dado à igreja. A ordenança da unção dada à igreja. O fato de que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados no Calvário. Milhares de pessoas que foram curadas desde os dias dos apóstolos até os nossos dias. Não é estranho que alguém possa menosprezar tudo isso. E quando se fala sobre cura divina, o texto bíblico escolhido é o que fala sobre o espinho na carne de Paulo, o qual os estudiosos admitem que há prova de que se refira à enfermidade física.